Você já prestou atenção que muitas vezes a sua criança autista ela dá um passo para frente no desenvolvimento e 3 para trás? E aí você fica pensando, mas o que está acontecendo? Será que está faltando alguma coisa? Está faltando mais horas de terapia? Ou ela está precisando fazer um outro tipo de terapia para que ela melhore? Porque é sempre assim, ganha uma coisa, mas perde 3, 4, 5 habilidades e fica sempre nessa questão aí de melhora e perde muita coisa. Ou então ela estagna, não evolui. Mas você já parou para pensar que a questão pode não ser o excesso de terapias ou a falta de alguma terapia, e sim pode ser a questão metabólica, pode ser algo interno nessa criança e só está aparecendo aí nessas dificuldades, nessas questões de atraso ou de estagnação, e a gente nem parou muitas vezes para observar a questão metabólica da criança, para analisar como que está lá dentro, se está tudo funcionando bem ou não. É sobre isso que eu quero falar com você nesse vídeo. Já quero deixar explicado uma coisa. Nesse vídeo a gente vai falar sobre questões inflamatórias, que atrapalham sim o desenvolvimento da criança. Se esse é um tipo de assunto que você não acredita, então penso que esse vídeo não vai ser para você. Mas, se você quer entender mais como que isso impacta e como que isso atrapalha esse processo de desenvolvimento da criança, então fica comigo nesse vídeo para você entender que não é só fazer terapias no autismo. O autismo, ele é muito mais amplo do que isso. É uma questão epigenética. Então nós precisamos sim pensar em questões metabólicas internas dessa criança, porque pode ser exatamente isso que ela precisa para que ela avance e não retroceda mais e nem fique estagnada no seu desenvolvimento. Vou trazer uma analogia para vocês do iceberg, para ficar um pouquinho mais claro e vocês entenderem um pouquinho melhor essa questão. Imagina um iceberg, ele tem a base dele, ele tem a pontinha dele, o topo dele para fora e a base dele para dentro. Penso que todos sabemos que o que está lá para fora, aquela pontinha, a parte pequena, nem sempre corresponde ao que está embaixo. Embaixo é um mundo gigante. E é exatamente isso que está acontecendo. Nós estamos de olho nesse topo. A gente só olha ali a questões de atrasos de comunicação, de atrasos motores, de estereotipia, de crises, de desregulação, de dificuldade sensorial, de rigidez cognitiva. A gente vê essa questão ali de que avança um, mas retrocede 3 ou estagna. A gente só está olhando isso quando a gente olha para o topo. Mas a gente esquece que tem um mundo embaixo. E essa base embaixo é essa questão metabólica, que a gente precisa olhar sim e pensar sim de que pode ter coisas acontecendo nesse metabolismo dessa criança que está afetando a nível de cérebro com que ela avance, com que ela saia dessa estagnação e com que ela pare de avançar um e dar 3 passos para trás. Será que essa criança não tem alguma questão ali? Será que não está faltando alguma coisa nesse metabolismo dela? Será que o que ela está comendo não está sendo prejudicial para ela? Em vez de auxiliar, está atacando o corpo dela? Nós temos que olhar para isso com mais cuidado e mais a fundo. Para uma criança aprender a pular ou aprender a chutar uma bola, os neurônios precisam criar ramificações e conexões rápidas. Só que estudos mostram que no autismo o excesso de substâncias inflamatórias pode podar essas conexões. É como se o cérebro dessa criança estivesse tentando coordenar os movimentos no meio de uma neblina. Por exemplo, tentar andar, achar alguma coisa. Será que vai conseguir aqui no meio daquela neblina? Ou até que consegue, mas vai ser extremamente difícil para a pessoa, para o cérebro ali, para aquela criança conseguir ali. É exatamente isso que está acontecendo. Ela até que avança, ela dá um passo, mas ela retrocede. Ela até que evolui, mas aí ela estagna. Então, ela está fazendo muito esforço porque está tudo com neblina, está tudo muito difícil, está faltando alguma coisa. Ou às vezes o próprio organismo está tão inflamado que está atacando ele mesmo e aí ela não tem nenhuma base que sustente esse aprendizado, que sustente toda essa estimulação que ela está recebendo nas terapias. Aí fica difícil de evoluir, né? Então, sem limpar essa inflamação, vai ficar muito difícil para o cérebro fazer esses caminhos aí para ter essas conexões, essas ramificações neurais e gerar
o aprendizado, como por exemplo, chutar uma bola, que eu dei de exemplo, pular. Existem todas umas ramificações e conexões neurais para que isso aconteça. Isso porque esse neurônio não vai ter força, ele está sujo, ali ele está inflamado, então ele não tem força para fazer esses caminhos ali para que então o resultado apareça, que é o que a gente está vendo que está com dificuldade, não está avançando, está estagnado lá na terapia. Então está difícil para esse neurônio porque ele não tem força. Ele está ali imerso naquela neblina e ele precisa ser limpo para que então ele consiga achar esses caminhos. Também tem outro ponto muito importante que a gente tem que levar em conta dentro do autismo, a questão do intestino. Pode ser que muitas vezes o que a tua criança está comendo, alguma coisa que ela está comendo está muito inflamatória para ela. E aí ela deixa esse intestino permeável. O que seria isso? O intestino dela não tem proteção, tá sem proteção. E aí, sem proteção, qualquer coisinha vai conseguir passar por ali, porque não tem uma barreira protetora. E aí isso está atacando a criança, porque há uma conversa entre intestino e cérebro. Há conexões neurais também acontecendo nesse intestino, né? A gente brinca até na área da educação física, que é o nosso segundo cérebro. Não me apresentei, né? Rapidinho. Eu sou Keila, eu trabalho com desenvolvimento psicomotor e acompanho algumas crianças e suas famílias nesse processo de desenvolvimento. Aqui no meu canal eu falo como que o movimento, ele influencia no comportamento, na aprendizagem e no desenvolvimento da criança. Se esse tipo de assunto te ajuda a entender melhor a sua criança, então se inscreve no meu canal. Continuando. Então, dentro da área da saúde, a gente tem essa fala, que o intestino é como se fosse o segundo cérebro. Há conexões ali acontecendo. Então, se esse intestino não está protegido, porque está inflamado, porque tem algum alimento ali que está atacando ele, que está fazendo mal para ele, então vai ser muito difícil com que esses neurônios fiquem fortinhos para que a gente saia dessa estagnação e para que a gente evolua com essa criança. Então o que pode estar acontecendo aí? Algumas substâncias dessas coisas que a criança come, daí cada indivíduo é único, algumas coisas para algum vai ser mais inflamatório, vai ser mais ruim, esse organismo precisa aprender a lidar com isso. Então, alguma dessas substâncias aí que a criança come que é inflamatório para ela, elas caem no sangue e aí elas viram opioides no cérebro dessa criança. Então vai fazer com que essa criança fique em estado de dopaminada, deixa ela realmente dopada. E aí vai influenciar em quê? Vai fazer com que essa criança tenha uma sensibilidade menor à dor e não vai ter atenção. E para que essa criança aprenda, a gente não precisa que ela tenha atenção e concentração e foco. Então, o próprio organismo dela está fazendo isso com ela. Vai ser muito difícil disso acontecer lá na terapia. E tem alguns casos também, e isso, cada criança é única, como eu já disse, então tem que ser investigado, que a criança pode ter encefalite. Ela pode, nessa questão de que ela sempre atrasa e volta. Eu tenho um caso de uma criança assim, que a família descobriu quando a criança tinha 7 anos. Ele tá com 8. E ele começou a fazer esses cuidados e tal, e hoje ele responde muito bem, é nível 3 de suporte, hein? Então, crises que antes a criança tinha, tava sempre ruinzinha, isso acabou na vida dessa criança. E essa criança só está galgando novos degraus no avanço, no desenvolvimento dela, nas terapias, né? Então, pode ser o caso dessa criança, que ela avança um pouquinho e retrocede, e aí a família começa a achar que isso é normal, mas isso não é normal. Então, essa questão aí é de uma inflamação que há no cérebro, né? E esse cérebro aí, e aí precisa ser investigado o que é que está fazendo, porque existem 3 tipos, né? Não é o caso de eu entrar sobre exatamente esse assunto aqui, mas para vocês saberem que tem essa questão. Aí tem um outro tipo de doença também que pode ser a esofagite eosinofílica. É uma doença crônica e inflamatória no esôfago, que desencadeia por uma reação imunológica e alérgica a certos alimentos ou alérgenos ambientais. Ocorre quando há um acúmulo anormal de eosinófilos, um tipo de glóbulo branco na parede eosofágica, danificando o tecido ao longo do tempo. E esse tipo de doença é uma doença que gera muita dor. Então você imagina que muitas vezes a sua criança não está agressiva, que muitas vezes a sua criança não está entrando em crise, ela está com dor.
porque ela pode ter isso. E aí como que você vai saber? Você precisa investigar, levar atrás para ver. Por isso é tão importante no autismo nós olharmos sim para as questões metabólicas como primeira opção e não direto às terapias. As terapias são importantes, elas têm que ser realizadas, mas primeiro o sistema metabólico tem que ser olhado. Vê se você concorda comigo. Um processo de emagrecimento. Adianta a pessoa começar a fazer prática de exercício físico se ela não cuidar da alimentação, não cuidar do organismo dela? A mesma coisa lá nas terapias com os nossos pequenos. Se o corpo não tiver uma base bem estruturada, não vai adiantar a gente fazer horas de terapia. A criança pode até sim evoluir, mas vai ter essa questão de ganha, perde e retrocede ou estagna, e vai ser extremamente difícil, doloroso para essa criança. Então, vamos olhar com mais carinho para essa questão metabólica. Fora que a gente ainda nem chegou na nossa amiga mitocôndria, né? Que daí já vem muito aqui para minha área de questão de ter energia, porque dentro do autismo a gente vê uma questão de hipotonia. Se você não sabe o que eu tô falando, eu vou deixar o link do meu vídeo aqui, explicando melhor sobre a questão da hipotonia no autismo. Mas, em suma, a hipotonia é aquela criança molinha, corpinho molinho, que ela não sustenta, ela tá sempre cansada, deitada, se apoiando em tudo. E aí pode ser que as nossas amiguinhas mitocôndrias estão com alguma disfunção. Elas não conseguem gerar energia suficiente, por isso que a criança é tão assim para baixo, e aí ela precisa ser suplementada, precisa mudar às vezes alguma alimentação, precisa de terapia motora, porque como eu disse, não é que não tem que fazer terapias, e aí entra terapias ABA, TO, fono, profissional de educação física, psicomotricista, enfim, todas essas terapias aí no rol que a criança precisa. Mas a base dela, ela tem que dar essa energia necessária para que a criança consiga desenvolver, né? Então, tem sim o seu lugar e sua importância. Não estou falando que não é para fazer, até porque eu sou uma terapeuta motora, eu atendo crianças autistas, né? Então, elas precisam sim, e há necessidade porque há muitas alterações motoras no corpinho dessas crianças. E uma das questões pode ser isso aí, a mitocôndria que não está dando conta de gerar essa energia necessária para essas crianças. O cérebro consome sozinho 20% da nossa energia e os músculos precisam do restante para funcionar. Se a criança tem uma disfunção mitocondrial, a bateria está sempre no mínimo. E sem esse combustível, ela não vai ter força muscular para manter a postura, não vai ter pique para processar os comandos motores lá nas terapias. É por isso que o cansaço vem rápido e a evolução demora. É por isso que ela está sempre jogadinha, brincando, deitada, está sempre cansada, falando que quer brincar de algo sentadinho e a gente achando que é o jeitinho da criança, quando na verdade é uma disfunção mitocondrial. Então, gente, eu espero que esse vídeo tenha esclarecido e tenha feito com que você repense essa questão e olhe mais para as questões de bases metabólicas da sua criança, porque muitas vezes está gritando e às vezes a gente nem está percebendo porque achou que isso não tinha nada a ver, mas tem tudo a ver e pode ser o princípio de tudo. Então, quando cuidamos do corpo por dentro, a aprendizagem, o movimento floresce por fora. Espero que esse vídeo tenha sido de valor para você. Se você gostou, deixe seu like. Lembrou de alguma família que está precisando saber disso? Então compartilha com eles. Se você quer também ter acesso a outras pesquisas e estudos que falam sobre isso, é só comentar lá nos comentários que eu compartilho com você também aqueles que eu tenho acesso. E se você quiser aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto, eu vou deixar um link na descrição sobre um vídeo chamado Bioquímica no Autismo, que tem uma profissional da saúde que ela explica muito mais sobre isso. Inclusive, ela é mãe de autista e ela vai falar com propriedade sobre o assunto e vai trazer referenciais de estudos lá para vocês entenderem que há sim questões de estudos que mostram o quão é importante nós olharmos para a parte metabólica das nossas crianças. E eu te aguardo no próximo vídeo do meu canal. Tchau!